A paz do Senhor Jesus. O Espírito Santo hoje fala para a gente no livro de Isaías, capítulo 41, no versículo de número 10. Esse versículo é muito, vamos dizer assim, conhecido por muitas pessoas. Mas vamos aqui entender o propósito da mensagem que o Espírito Santo fala para a gente. Fala bem assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço. O que é o esforço? É te dar força, é te dar poder, é impulsionar você a continuar caminhando. O vídeo de ontem, Lucas fala que importamos que caminhamos hoje e amanhã. Então, quem que nos impulsiona a continuar caminhando? Porque a batalha são muitas, dificuldades são muitas. Mas quem que nos dá a força para continuar enfrentando cada batalha do dia a dia? É Deus. E fala bem assim: e te ajudo, e te sustento. O que é sustento? Você lembra? O salmista Davi escreveu o Salmo 23, falou bem assim: o Senhor rói. Qual que é o significado do Senhor rói? O Senhor é o meu pastor. O pastor é aquele que cuida da ovelha. Por muitas vezes, o pastor, ele vai e pega água e dá diretamente na boca da ovelha. Você sabe por que o pastor faz isso? Porque a ovelha, ela tem medo, por muitas vezes, de chegar próximo ao rio e o espelho, né, vamos dizer assim, a imagem da ovelha, se espelhar na água, ela morre de susto. Você acredita nisso? Mas Deus, sabendo disso tudo, Deus vai lá e pega a água e dá na boca da ovelha. Então é por isso que Deus fala que Ele vai nos sustentar. E fala bem assim: com a destra da tua justiça. Você sabe que Deus, Ele é fiel, é o que está escrito na palavra. No capítulo adiante, no capítulo 43, versículo 26, Deus chama a gente para uma audiência particular, lembrar Ele do que? Da palavra. Nós temos que lembrar Deus do que? Da palavra. Não que Deus esquece, mas Deus quer que nós oramos a Ele diante da palavra. Lembramos Deus do que? Dessa promessa. Se aqui está falando bem assim: não temas, por que você vai ter medo? Se aqui está falando bem assim, que Deus é comigo, que Deus é contigo, por que você está com medo dessa dificuldade, das preocupações, da enfermidade? Se Deus é contigo, meu irmão. Então aqui, hoje o Espírito Santo está falando, me lembra disso aqui. Só que antes, vamos entender o propósito dessa mensagem, o porquê que Deus falou acerca do povo de Israel, que estava passando por uma grande dificuldade. Vamos aqui no versículo no capítulo, 49, está falando que o povo da Babilônia, enviou, vamos dizer assim, os melhores para quem? Para visitar o rei Ezequias. O rei Ezequias, por muitas vezes, conjecturando a palavra, ele estava passando por uma enfermidade, uma dificuldade. E o que o rei Ezequias fez? Recebeu os inimigos dentro de casa. A palavra fala, o capítulo é muito pequenininho, compensa até você ler depois. Compensa não, lógico que vai compensar, eu convido você a estar lendo ele. É do versículo de número 1 até o versículo de número 8. Aqui está falando que o rei Ezequias levou aquele povo para visitar todo o seu reino. Mostrou o tesouro para eles, a casa do tesouro. Mostrou para eles o que eles tinham de melhores ali. Mostrou para eles a fortaleza dele, que eram as armas deles, as defesas dele. Então veja bem, pessoas, meu irmão, ele só vai te bajular, ele só vai puxar o seu saco, não é pela sua pessoa não, é porque você pode oferecer. Nós vemos aqui também, no livro de Jeremias, no capítulo de número 41, aqui está falando que o Gedalias, ele morreu por causa de quê? Não foi por falta de conselho, porque Jeremias aconselhou ele e falou bem assim com Gedalias: Gedalias, fecha a sua guarda, não abre a sua guarda para qualquer pessoa, não chama qualquer pessoa para dentro da sua casa. E o que fez? Ele chamou Ismael. Ismael aqui no nosso dia de hoje é uma figura do diabo. Ismael Gedalias convidou Ismael para sentar na sua própria mesa, comer junto com ele. E o que aconteceu? Ele foi lá e morreu. Ismael foi lá e matou ele. Da mesma forma que aconteceu com o rei Zedequias. Não que o rei Zedequias morreu, mas o rei Zedequias abriu a brecha para onde? Para o diabo entrar. Nós sabemos que o diabo, ele trabalha com duas linhas de frente para nos atacar. É com a palavra que a gente usamos
e com as brechas. Tanto como Gedalias, como Zedequias, abriu a brecha para o diabo. E aqui o exército da Babilônia entrou e tomou tudo daquele povo. Entanto que no capítulo de número 40, Deus fala bem assim, Deus promete um livramento para aquele povo. Por quê? Por causa de uma pessoa, muitas outras pereceram. Então, por muitas vezes, pessoas estão perdendo casamento, estão perdendo trabalho por causa de quê? De um momento, de um freelance. Automaticamente tá pessoas aí, meu irmão, que estão sofrendo e são grandes pessoas por causa de quê? De um momento. Não perca, meu irmão, o seu relacionamento por causa de um momento. Não perca o seu trabalho por causa de um momento. Não perca a sua alegria por causa de um momento. Quantas pessoas que estão perdendo relacionamentos por causa de um momento, um freelance. Então, aqui hoje o Espírito Santo está falando claramente para a gente. Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai te sustentar. Deus, ele é contigo. Deus, meu irmão, ele vai o quê? Sustentar você. Deus, ele vai o quê? Usar de justiça com a sua vida. Mas você tem que fechar as brechas. Você tem que fechar essas portas. Você não tem que chamar pessoas, meu irmão. Lógico, Jesus aqui na terra, ele veio e selecionou 12 discípulos. Um traiu Jesus. Um amou Jesus. Não que os outros também não amaram, mas sim chama João de aquele que amou. Dos 12 discípulos, só um, João, que não largou Jesus naquela cruz, acompanhou até Jesus naquela cruz. Os demais, tudo, meu irmão, vamos dizer assim, por causa de quê? Do medo, largou Jesus. E hoje, meu irmão, por causa de momentos, há pessoas largando Jesus. Hoje, meu irmão, pessoas estão te induzindo, estão te bajulando, estão puxando o seu saco. E quando você assusta, meu irmão, essa pessoa só quer o quê? O que você pode prover para ela. Assim foi com o rei, meu irmão, Zedequias. Zedequias, meu irmão, ele perdeu. Zedequias, meu irmão, o exército foi lá, como está falando aqui, e tomou tudo dele. Por causa de quê? Das brechas. Então, quando falamos aqui do exército da Babilônia entrou dentro de Jerusalém e tomou tudo daquele povo, como que o diabo hoje está entrando, tomando as coisas de você? São exércitos de demônios que entram na sua vida, por muitas das vezes, sabe por quê? Uma única brecha. O diabo, meu irmão, ele só precisa de quê? De uma brechinha para entrar e destruir. O propósito do diabo é o quê? Roubar, matar e destruir. Então hoje o Espírito Santo traz essa palavra para você. Fechar essas brechas. Não convida certo tipo de pessoas para entrar dentro da sua casa. Não abre a sua intimidade para pessoas que não são da sua confiança. Não abre, meu irmão, a sua guarda para demais pessoas. Porque essas pessoas vão te bajular só com o propósito do que você pode oferecer para ela. Eu convido você, meu irmão, a oferecer hoje a sua vida para Jesus, voltar para os caminhos do Senhor, porque a volta do Senhor Jesus Cristo está muito próxima, gente. Fecha essas guardas, fecha as brechas, toma cuidado com as palavras que vocês estão falando. Amém? Um forte abraço, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.